Esse é o podcast 1 Milhão de Glórias. Estamos aqui com o mestre Paulão Rezende para fazer um bate-papo, bater um papo legal aqui, falar um pouco de fé, um pouquinho da vida, um pouquinho das chaves. Mestre, é um prazer estar aqui com você, uma grande honra. E para a gente encurtar um pouco, falar direto ao ponto, a gente sabe que o senhor passou por um período do Covid. E o que o Covid trouxe de ensinamento para o senhor, sabendo que o senhor também estava lá numa situação muito crítica? Como que o senhor via a fé através disso? Olha, Félix, primeiro agradecer aí a sua amizade, o seu trabalho. O Covid no final de 21, eu sempre tive muito medo, né, do Covid, por eu ser diabético, ter a pressão alta. E o que veio para mim, eu tinha certeza que eu ia voltar, né? Apesar da minha chance ser mínima, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia voltar. E foi um grande milagre, porque os próprios médicos falaram que as circunstâncias do meu pulmão está 98% tomado, o rim parando, o pulmão, o fígado, o coração já estava no fim. Então, depois de 30 dias eu entubado, os médicos falaram para minha esposa que foi incansável nas orações, nas correntes, gente do mundo todo, né? Que eu tenho aluno, graças a Deus, espalhado aí pelo planeta. Então, foi uma corrente muito grande de oração e ela comandou isso. Então, a Thalita, poxa, foi uma guerreira. E o médico falou para ela que amanhã eu te darei, infelizmente, a notícia ruim, que a febre dele não abaixa, já está tudo parando. Infelizmente, amanhã será o dia que eu queria que a senhora viesse preparada para ter a notícia ruim. E aí foi a mão de Deus, né? Durante o processo, quando o senhor viu que ia ser entubado ali, o que você sentiu? Na verdade, eu pedi para ser entubado, né? Eu chamei a doutora, eu estava com muita falta de ar, eu sabia que se eu continuasse naquela pegada, eu iria piorar e ia morrer. Então, eu chamei a doutora, falei, doutora, eu quero que me entube. Ela falou, mas Paulão, o senhor sabe o risco que o senhor está correndo? Eu falei, sei. 95% das pessoas que têm diabetes e pressão alta no quadro de ser entubado, eles não voltam, mas eu volto. Eu quero que a senhora me traga de volta porque eu tenho uma filha. Durante esse período assim que o senhor estava entubado, o que o senhor viu, o que o senhor relata assim do mundo espiritual? Olha, foi uma guerra espiritual, né? Porque os medicamentos são muito fortes. Deixa eu acabar o da minha filha, porque é difícil sempre falar. Ela tinha 3 anos e eu tenho 6 filhos, os outros 5 eu já havia feito a minha parte na educação deles, no caráter deles. Então já era uma missão cumprida, mas eu tinha ainda que terminar essa missão com a minha filha e está só no começo. Hoje ela tem 6 anos e é a luz que veio também, que eu tenho certeza que contou muito. Mas quando eu estava entubado foi uma guerra espiritual, que foi uma guerra de pesadelos. Eu tive muitos pesadelos. Lembro deles todos, lembro de todos os meus vexames, que depois que volta o efeito do remédio te dá uns delírios, te dá uma certeza do que você está vivendo em outro mundo com aquelas pessoas. Então, foi uma guerra espiritual muito grande, que eu sei que teve a guerra dos anjos ali com os demônios. Então, vencemos essa batalha, Deus foi misericordioso e me trouxe de volta, cara.
desses delírios teu ali, um que você relata assim que foi bem forte, bem intenso, que você falou assim, será que é real? Qual uma dessas partes desses delírios que você teve? Então, cara, foi assim, primeiro que eu apaguei, né, eu tomei o medicamento para desmaiar, eu tava num ambiente, e quando eu voltei eu tava em outro, e eu tinha visão de uma TV, e nessa TV, cara, tava anunciando a minha morte, com a TV Pós, o repórter da TV Pós falando, pô, infelizmente perdemos o mestre Paulão. Então esse foi o delírio maior que eu entrei em choque. Porque eu falei, então onde eu tô? Aonde eu estou? Porque se estão falando que eu morri, a entrevista aí, apareceu a entrevista do meu filho, o Renato, chorando, o Duda, e aquilo me chocou muito. E eu não parava de gritar meu irmão Amauri, sabe? Que eu achava que ele estava por perto. Eu ficava, Amauri, me tira daqui, me tira daqui. E realmente foi um delírio que os remédios causam, os médicos falam isso, né? E eu fiquei péssimo, cara, nesse aspecto, porque eu falei, pronto, se eu já morri e estão anunciando a minha morte, eu tô aqui, vão me matar, né? Então esse foi o pior delírio e a pior sensação do mundo. Isso você estava em coma ou você estava... Não, eu já tinha voltado. Você tinha voltado. Eu já tinha voltado. E aí eu ficava gritando, meu irmão, Amauri, Amauri, me tira daqui. Então essa foi a pior cena de todas, né? Porque eu não era... Eu achava que queriam me matar. Por um delírio, assim... que os médicos explicam que é pelo efeito do remédio mesmo, mas eu dei trabalho na UTI, viu? Tive alta rápida. Durante esse processo que o senhor foi passando, foi melhorando, que ponto que chegou aqui, assim, de, não, realmente eu não vou voltar mais? Você chegou a esse ponto, tipo assim, agora eu fui mesmo? Não. E que hora que você viu que virou? Félix, momento algum, cara, eu achei que eu ia morrer. Vamos supor, eu saí de cadeira de roda do hospital, eu achava que eu não ia andar mais. Mas eu achava isso pequeno diante da responsabilidade que eu tinha de viver, para estar com a minha filha, para ela ter um pai, né? Porque os adultos, cara, a gente sofre, né, com a perda, quando a gente perde, com a perda de um parente, a gente sofre muito, mas a gente supera. Mas uma criança, cara, virar estrelinha, pô, é pesado. Pesado. Então, eu queria muito voltar e tinha essa certeza. Então, eu não estava ligando se eu ia andar ou não. Os meus braços só vinham até aqui. Eu usei fraldão. E uma coisa muito louca que aconteceu, assim, eu sempre tive um olhar muito crítico e muito... crítico no bom sentido, não na crítica negativa, mas eu tinha muita pena de pessoas que mancavam, sabe? Pelo preconceito natural do ser humano, né? Eu falava, pô, aquela pessoa deve ter vergonha. Eu tinha pessoas na cadeira de roda, eu falava, nossa, a pessoa deve sofrer, né, com os olhares. E eu tinha esse olhar de ficar triste quando via isso, cara. E esse olhar eu vi nas pessoas, quando eu estava na cadeira de roda, eu vi nas Você sentiu pessoas. a dor delas? Eu senti... poxa, cara, foi uma superação tão bacana, porque eu falei assim, cara, você pode se entregar para essa tristeza, ou você mesmo sem andar, você mesmo sem mexer os braços, mesmo usando fraldão. Poxa, usando fraldão, cara, a minha mãe, antes de falecer, ela ficou, cara, nessa de usar fralda, sabe? Aquilo me doía tanto, cara, porque
A humanidade, cara, não é preparada, né? Espiritualmente. Eu acho que a gente até tem que chegar nesse ponto de saber quando a pessoa parte, está indo para uma dimensão, acredito eu, melhor, dependendo do que você plantou aqui na Terra, né? Então é a colheita. Então eu acho que a colheita, quando todo mundo fala aqui se faz, aqui se paga, eu acho que aqui na Terra, aqui se faz, aqui se recebe. E aqui se faz, aqui se paga, eu acho que é depois. Você vai... A prestação de conta que a pessoa vai ter. Exatamente. Aí a prestação de conta, isso, ninguém tem autoridade, eu acho, para falar com certeza. Muita gente fala que já foi e voltou. No meu caso, eu fui e voltei, mas eu não vi. Eu vi sim a mão de Deus quando eu voltei. Aí eu tive o fisioterapeuta, o Rodrigo, que foi uma peça-chave pela minha motivação, para me dar motivação. Eu tenho o vídeo dos meus primeiros passos, cara. Eu não conseguia levantar do sofá. Então, eu agradeço muito também, porque a Thalita trabalhava, né? Eu tive que ficar na casa do Léo, meu filho mais novo, né? O homem mais novo. E todos se mobilizaram, o Renato, o Duda, a Paulinha, a Rafa, no momento ela estava longe, não pôde compartilhar dessa tristeza, mas todos eles incentivaram muito. Foi a pior coisa, velho, foi meus filhos me trocando, cara, de fralda, me virando de lado, eu sem força, aquele cheiro. Então aqueles constrangimentos todos, cara, que eu tinha tristeza em ver, eu passei por isso. E foi assim, uma lição de vida incrível, mas eu estava vivo, entendeu? Então isso que foi a força maior. Eu passei por todos esses constrangimentos, mas eu estava vivo, cara. Você acha que no momento, então, ali a Laurinha, ela veio e deu aquela força a mais, assim, eu preciso, cara, chegar... Com certeza foi isso. E assim, eu quando estava na cama, eu estava com 35, quase 35 quilos mais magro, então estava velhinho, cara. Nada contra os velhinhos, mas eu me olhava no espelho e eu via meu pai. Porque o senhor sempre foi muito robusto, sempre treinando, sempre cara, e ativo. De repente era pele e osso, cara, pele e osso, eu fiquei pele e osso. E eu me olhava assim, mas eu estava feliz de estar vivo. Eu falava, cara, se eu tiver que continuar a minha vida assim, é a missão, mano. Eu vou ter que continuar a vida assim, pele e osso, sem andar, mas aí comecei. E aí, o fato que eu vou tentar falar aqui, eu estava deitado, meu filho colocou na sala dele um colchão, que eu ficava ali, e sempre ele do meu lado. E eu estava cheio de feridas, aqui ficou uma marca grande no nariz, a ferida no queixo, ferida aqui. Eu estava com 3 ou 4 feridas, não lembro, umas 4 feridas feias no rosto e muito magro. E aí eu estava deitado no colchão e foi o grande dia de eu receber a Lauri. Aí, velho, ela chegou, ela estava um mês sem me ver e já estava assim, quer dizer, um pouco mais de um mês, e ela já estava dando muito trabalho para Thalita, para todos que ficavam com ela, ela não estava normal, né? E aí ela chegou com a Thalita deu para ela o kit de médico, sabe? Para ouvir meu coração, lanterninha, cara, aquele kit, aquela maletinha. Ela chegou a doutora Laura. E, cara, ela me olhou assim, eu tava, cara, um caco. E para ela, ela não importou nada com isso, velho. Chegou a doutora Laura, veio, me abraçou. Eu não estava aguentando o peso dela, mas ela sentou na minha barriga. Aí queriam tirar ela, falei, não, deixa ela. E assim, todo mundo saiu da sala.
para chorar, porque foi um encontro assim incrível. E aí, cara, ali eu vi realmente que a minha missão era continuar sendo pai. Aí me deu um start também. Eu trabalhava no Montreal, eu trabalhei durante 20 anos, o melhor lugar do mundo para trabalhar. Os donos, gerentes, cara, os parceiros de trabalho, era assim, a minha segunda família. Mas naquele momento ali, eu falei, eu tenho que sair do hotel e tenho que seguir com os meus projetos no jiu-jitsu. Porque eu tinha pouco tempo para o jiu-jitsu, cara. E aí, eu fui levando, fiquei no hotel ainda uns 4 meses. Eu fiquei 5 sem andar, 5 meses. Depois comecei com muleta e comecei a ir no hotel bem devagar e tal. Mas eu estava com isso na cabeça, já não estava trabalhando legal também, meu trabalho já não era. E eu vendo também a juventude vindo, que, poxa, graças a Deus, naquele hotel eu pude plantar grandes sementes. Foi entre erros e acertos. Eu acho que eu acertei muito mais, errei muito também, por eu ser humano, entendeu? Mas eu acertei muito a mão. Eu consegui trabalhar e fazer com que pessoas crescessem, evoluíssem lá dentro, mudassem de cargo. Então, isso para mim foi incrível, sabe? De poder chegar pro dono e falar, velho, chegou o momento, Flavinho, que eu oro para esse homem sempre, me ajudou demais. E eu falei para ele, agora tem quem ficar no meu lugar. Porque eu tentei sair antes. Você treinou muita gente, muita gente. E aí, cara, antes eu não tinha realmente quem deixar no meu lugar lá. Eu tentei sair algumas vezes. Mas aí, pô, quem que eu vou deixar? Entendeu? A pergunta dele era essa, quem você vai deixar? E essa consideração pesou muito durante muito tempo, mas depois eu comecei a fazer, trabalhar em cima de preparar pessoas para ficar no meu lugar. E aí eu consegui, cara, deixar uma pessoa muito competente no meu lugar. Ele é faixa preta também, o Leandro, né, o Osaminha, que lá era o tio Pateta. E, pô, graças a Deus eu não fiquei com peso na consciência de estar abandonando, eu simplesmente estava me retirando, né? E aí vi a missão no jiu-jitsu novamente e o cara, tamanho do legado que o senhor tem também, né? Exatamente. Porque quando a gente conversou lá atrás, o senhor falou assim, Félix, eu tenho um legado, eu tenho uma história, eu não posso simplesmente largar disso. Eu acho que o Covid ensinou muito, senhor, muito, sobre isso. E depois eu falei, eu preciso documentar essas coisas. E, mestre, nessa caminhada, nesse legado de abrir mão, porque às vezes a gente tem que abrir mão das coisas pra gente poder também seguir. Houve algum momento assim de algo que o senhor gostaria de falar assim, de pedir perdão ou perdoar, ou alguém que chegou pediu perdão pro senhor? O senhor tem algo assim que alguém chegou, me perdoa, ou você mesmo perdoou, algo que o senhor se arrependeu? Sim, sim. Isso aí foi. Eu fui nas pessoas, algumas, foram poucas, foram 3 pessoas que eu falei, eu preciso pedir perdão. E fui nessas 3. E fui perdoado e perdoei também, né? Porque a gente não erra do nada. A gente, para errar, a gente constrói um erro. Sim. Né? Então, eu fui pedir perdão e fui perdoado também, né? E perdoei, porque não foi uma pessoa só errando. Então esse Covid me mostrou muito isso, que, poxa, as pessoas que realmente te dão valor, elas aparecem e falam, pô, cara, você tá vivo. Então foram muitas pessoas que me viam depois do Covid e choravam. Pode me ver, cara. Você foi um, cara. Entendeu? Então,
os valores você vê nos olhos das pessoas, né? E eu vi muito isso, foi incrível essa parte. E o legado eu comecei a realmente enxergar de uma outra forma. O senhor fala muito de flecha. Quando a gente tivemos aquele projeto para Emirados Árabes, o senhor falava de flechas. Bom, a gente quando trabalha com atletas de alto rendimento, a gente tem, e eu tive isso dentro de casa, o Renatinho, meu filho, poxa, participou de 3 Olimpíadas com o BMX. Eu acho que a gente, quando é flecha, a gente tem que ir até o alvo. E quando a gente é o alvo, a gente escolhe as flechas que a gente quer que atinja a gente. Então isso é uma grande reflexão, porque atletas, cara, eu já tive, dezenas e dezenas de atletas que muitos falam, poxa, os caras quando chegam na faixa preta falam tchau. É totalmente admissível, hoje em dia eu tenho essa visão. Antes eu ficava muito triste, eu não entendia, mas o errado era eu. O que eu tinha para oferecer, né, para essas pessoas, a não ser a esperança que eu falava para as pessoas, cara, espera, vamos ganhar junto de faixa preta, que nós vamos ser o alvo. A gente não vai valer R$100, a gente vai valer 100 mil. E então eu queria essa paciência dos atletas, só que eles querem decolar, eles querem ir para a vida. Então hoje eu tenho um time que, de todas as gerações de Casa do Atleta, que é desde 1994 que eu tenho a Casa do Atleta, essa geração que está comigo hoje é a geração que mais se identificou com o mestre. Sabe, porque pelo fato de eu sempre estar trabalhando, estar no Monreale, eu trabalhava muito no hotel, e então eu tinha um compromisso de dar o treino para eles de manhã e depois ir embora e via só os caras no dia seguinte. Então eu não tinha uma aproximação, por muitos me chamavam de papai, pô, você presenciou isso várias vezes, mas não é igual essa turma que eu tenho agora. Essa turma eu vivo a Casa do Atleta. Minha esposa vive a Casa do Atleta. Sabe, a gente está com crianças também dentro da Casa do Atleta, que sonham com os mesmos objetivos desses faixa pretos que foram embora. E tenho meia dúzia que me ajuda até hoje, manda uma grana por mês para me ajudar mesmo. Grandes nomes também, né, que o senhor também formou, ajudou. Eu tenho as pessoas que estão vindo esse podcast, Marcelinho Garcia, sim, Ribeiro, também Reinaldo Ribeiro, Eric Demi Maia. O Demi eu passei... que treinou junto, entrou na entrada do UFC com ele, na preparação dele. Primeiro UFC. Grandes nomes assim, o senhor treinou, apoiou, né? E tem um fato que aconteceu recentemente também. A gente descobriu a doença do Marcelo Garcia. Como foi um choque para todos nós também, principalmente o senhor que vivenciou, ele morou aqui, esteve em Poços, muitos anos com o senhor. Como foi receber isso, essa notícia? Olha, Marcelinho, eu depois da minha experiência com a corrente de fé, né, de oração, eu mobilizei a mesma coisa. Eu mobilizei muita gente pedindo oração para o Marcelinho. Tenho certeza que, poxa, o Marcelinho, por ser uma estrela e muito querido, foi uma corrente 50 vezes maior que a minha, então eu tinha certeza que ia dar certo. E deu certo. E ele voltou e voltou ainda dando show. Então, eu acredito muito nessa corrente de fé, entendeu? Então, hoje, quando eu falo assim que esses meus alunos, esses meus atletas, quando eu falo meu, é uma equipe que está comigo.
é minha esposa, é o primo Liboni, são fisioterapeutas, são nutricionistas, sabe? É Olimpo, que eles fazem a preparação física, é muita gente para eu falar meus atletas, né? Então, quando eu falo meu, não é Paulão Rezende, é equipe Paulão Rezende, que meu nome virou uma equipe, se tornou uma equipe. A gente tem hoje o apoio da Vision, com o mestre Fabrício, que é lá do Catar, e que a gente recebe uma força deles. Tem a Rising Sun, nos Estados Unidos, que também fazemos intercâmbio, ele também me ajuda muito financeiramente. Então, hoje, a gente tem um time para fazer com que esses atletas decolem, entendeu? Então, hoje, a fé está muito envolvida dentro da casa do atleta. Eu vou com eles na igreja, entendeu? Eu faço com que eles acendam a chama da fé. Eu quero deixar uma coisa exclusiva aqui para o senhor, que o senhor não sabe ainda, mas eu preparei esse podcast e isso que eu vou falar é exclusivo, o senhor vai saber agora. Eu fui numa oração e eu estava passando vamos dizer assim, de altos e baixos já tinha passado na vida, eu já estava passando por um momento bem complicado, porém eu fui numa oração e um irmão chegou em mim e falou assim, ó, por esses dias você vai receber um telefonema. E nesse telefonema eu vejo você dentro de um pássaro de aço, sabe? Uma semana depois o Paulo Vitor me ligou, falou assim, o mestre Paulo Rezende quer falar com você. E sem entender nada, o senhor veio pra gente fazer o documentário, né? E algum tempo depois a gente conversou, trocou ideia e eu mandei o teaser pro senhor, que o senhor precisava mandar pro Grant. Eu até me emociono falar isso, porque eu esperei esse momento para falar. E nesse momento que eu mandei o teaser pro senhor, o senhor falou assim, ó, eu tenho duas notícias para te falar, uma boa e uma melhor ainda, né? Aí o senhor falou assim, uma, que o Grande gostou, segundo, manda o número do teu passaporte, que o senhor vai para Emirados Árabes comigo, para Dubai comigo. E Deus cumpriu a palavra dele que usou esse irmão nesse dia, né? Eu falo isso com muita convicção nos testemunhos que eu falo, mestre, porque isso, o senhor faz parte desse testemunho. Não aqui, mas também na época do post-fight, de tantas coisas que já passou, né? E quando a gente veio embora de lá, né, você vê que a gente foi muito bem recebido. Opa. O Grande é um irmãozão, assim, eu tive uma experiência incrível. O senhor, o Léo lá fora. E eu tinha uma única coisa de presentear o Grande, uma Bíblia que eu tinha levado. Eu cheguei, mesmo independente da fé dele, do que ele segue lá, eu dei essa Bíblia para ele. E esse dia para trás ele publicou a Bíblia, escreveu assim, Jesus é o caminho em inglês, né? Independentemente de tudo, a gente tem um grande irmão lá. O que o senhor fala dessa experiência, né? Depois do senhor retomar a viajar, né? Que o senhor depois foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para os mundiais, depois do mundial, depois do Covid, o senhor praticamente renasceu, né? O tempo, né, cara? Eu sempre gostei muito, cara, de estar com pessoas que te mostram necessidade de estar perto. O Grant, cara, é um grande filho. Eu pedi agora mesmo, ontem, para o André ver passagem para ir para Dubai. Eu vou com o Bruno passar 10 dias que eu vou dar a faixa preta para ele. Então, depois do Covid, eu vi que o tempo que eu tenho é o tempo de continuar esse legado. Viajar, eu vou te falar, o Félix, que hoje eu já não tenho mais assim aquele deslumbre de falar eu vou para os Estados Unidos. É uma mistura de ego, né, de prazer, de viajar, conhecer o mundo. Hoje em dia é a missão mesmo.
Então eu poderia muito bem falar para o Grant, eu vou ficar aí 30 dias, porque eu ganho dinheiro em Dubai, eu ganho dinheiro nos Estados Unidos, mas a minha vontade maior agora é poder fazer uma viagem com a minha esposa e com a minha filha, entendeu? Você vê onde eu estou morando aqui, é uma paz celestial, foi uma bênção de Deus esse lugar aqui. E então eu prefiro muito mais estar aqui com a minha família do que ter que fazer uma viagem para o exterior, como antigamente era uma coisa, era profissão, trabalho, tudo, mas tinha um deslumbre junto. E hoje em dia eu quero fazer esse tipo de viagem com a minha esposa e com a minha filha. Fazer elas conhecerem isso também, que eu tive o prazer de conhecer através do jiu-jitsu e das amizades que a gente faz. Quando eu te chamei realmente para ir, primeiro que o teu trabalho é incrível, né? Eu gosto muito, você entende o que eu falo, entende o que eu faço e entende o que você vai fazer com isso. Então, foi muito legal. A gente ainda tem um trabalho junto para concretizar, que vai explodir com certeza no YouTube. Você é muito querido, né? Por mim, não só por mim, por todos ali que estão juntos. Então, cara, eu te falo que depois do Covid, a fé em mim, ela criou estrada para que eu pise, mas sem pensar muito lá na frente, entendeu? Deus está me abrindo cada porta, cara, e eu cada vez mais vejo que eu tenho que andar na presença de Deus. A minha fala tem que ser guiada pela fala dele. Os meus passos têm que ser os passos dele. Para que cada vez mais o meu legado acredite também que a fé tem que ter, que Deus tem que estar presente. E que o momento, cara, de sucesso, ele anda lado a lado com a luz e a treva. Luz e trevas. Então, esses dias o Ali, Mohamed Ali, a gente estava trocando ideia por telefone e eu contei a história, né? Eu vi. Do cara em cima do muro, o demônio chamando, os anjos chamando e o demônio quieto. E o cara em cima do muro. Então, é isso, ficar em cima do muro já está com negativo. Ficar em cima do muro, você já está nas trevas. Não fica em cima do muro, é luz. Tem que ir para a luz mesmo. O que era o Paulão Rezende antes do Covid e o que é o Paulão Rezende depois do Covid? Cara, o Paulão Rezende de antes era um Paulão Rezende feio, cara. Hoje meu irmão me mandou uma coisa muito fera, cara. E o cara fala sobre a raiva. A raiva que você passa de um erro de uma pessoa, poxa, essa raiva passa a ser erro teu. Você está fazendo contigo mesmo. Você está colocando você no estado de não estar no estado de graça. Então, eu gosto muito, sempre estou recebendo mensagens e eu transformo as mensagens na minha linguagem. Entendeu? Então, o Paulão Rezende de antes era um Paulão Rezende feio, cara. Não mal, feio. O novo Paulão, eu acho assim, o caráter continua a mesma coisa. Eu acho que o caráter ele é moldado, né? Um cara que é mau caráter, já de criança já vem mau caratismo, fica velho, adulto, fica velho, ele pode até não ser tão mau caráter no final, mas a índole é de mau caráter. Então, eu sempre me senti um caráter do bem, de servir, de trabalhar firme nessa pauta, de ser um bom caráter. Então, eu vejo assim que a minha conduta, né, com Deus hoje, eu estou cortando até porque eu fui criado no Rio de Janeiro 20 anos e é muito comum falar palavrão, né?
até para fazer uma frase ficar engraçada. E eu tinha esse hábito de falar palavrão, e eu estou cortando isso da minha vida. Até isso eu estou me preocupando, entendeu? Às vezes, esses dias eu falei, caramba, perto da Laurinha, pai, você falou palavrão. Até ela me policia. Aí eu expliquei, filha, caramba, não é um palavrão, mas o papai não vai falar mais perto de você. Então, eu acho que a luz, ela tem que ser para cima, né, o tempo todo. E então eu me sinto, o Novo Paulão é nisso, de ouvir. Tem muitos generais, cara, que vão para a guerra e não ouvem o exército e vence uma guerra. Porque se ele chegou a ser um general para comandar um exército numa guerra, é porque ele tem méritos, né? Só que o general, hoje, eu já fui esse general, que ia para a guerra, é assim e ponto. E ganhava a maioria das guerras, né? E ganhava a maioria das batalhas, porque a guerra, ela é interminável, né? Então, hoje não, cara. Hoje eu sou um general que faço questão de ouvir o exército, de ouvir quem está abaixo de mim, na parte que eu falo é de graduação mesmo, de estar no comando, que são vários generais, se você for ver o meu exército. Sim. Entendeu? Hoje em dia eu não vejo que eu sou um general com alguns sargentos, alguns cabos, alguns soldados. Eu vejo, sim, vários generais que têm um comando e que têm as ideias. Por isso que a minha empresa cresceu, cara. Cresceu muito. Primeiro eu comecei a ouvir a General Fêmea, que é minha esposa. O que a Thalita hoje representa? Cara, ela cara, é grande parte da minha vida. Ela representa tudo, cara, porque ela me ensina como lidar com as pessoas. Ela é uma pessoa que não é perfeita, assim como eu não sou, mas em relação à empresa, cara, ela fez a minha empresa decolar, né, com a ideia dela, feminina, o toque feminino, o gerenciamento dela. A gente vê muitas crianças lá hoje, né? Muito, cara. Os alunos. Então, muitos. assim, a academia ontem foi absurdo. Ontem eu construí um tatame menor, né? Para dividir as turmas que eu tinha, as duas turmas, de 4 a 6, junto no tatame, dividia, e a outra turma de 7 em diante. E aí eu dividi. Cara, ontem bateu 60 crianças. Eu estava com 35 e no tatame com o Rian, né, o Cisco, ele estava com 20 e poucas crianças. Então, assim, foi um boom. Então, isso, Deus está honrando todo dia, entendeu? E antes, as minhas orações era para eu conseguir arrumar dinheiro, entendeu? Para sobreviver. E hoje em dia, minhas orações Pai, manda para mim as crianças e os adultos que estão precisando ter atividade, que estão precisando do meu trabalho. E, obviamente, isso dá o dinheirinho que eu consigo fazer o que eu, hoje em dia, graças a Deus, o que você está vendo aqui. Manter o legado. Manter o legado, manter a minha família, entendeu? Comer, me alimentar bem. Então, hoje a oração é nisso. Manda para mim quem precisa do meu trabalho. Mestre, eu sempre faço essa pergunta no final, e é uma pergunta assim que eu gosto muito e que é o nome do meu podcast. O que foi 1 milhão de glórias na sua vida? Minha família. Isso foi 1 milhão de glórias.
Você quer deixar um recado pra turma? Quer deixar um convite? Né? Agradecer a Deus? Então, cara, deixa eu respirar aí. Cara, recado, né, que é uma coisa que tem que ser muito pessoal para cada um. Procure ter mais fé, sabe? Porque existe o bem, existe o mal. Não fique em cima do muro, seja do bem. E ser do bem é pensamentos bons. Não adianta você não fazer o mal. Não fazer o mal é fácil, mas se você está pensando mal, já é o fazer o mal, entendeu? Então é pensar o bem. Ah, eu quero fazer o bem. Primeiro pensa nele, pensa no bem, pensa na luz. E depois você vai ver como é que é a estrada. Nossa, você fica com binóculo, você enxerga a luz lá longe. Então é isso. É isso aí, galera. Ó, mestre, muito obrigado pelo convite, me receber aqui. Eu fico muito honrado e, né, esse episódio tão especial, ter falado um pouquinho disso tudo. Pessoal, espero que vocês gostem aí, mestre. Muito obrigado. E vamos dar 1 milhão de glória ali pra eles? Vamos. 1 milhão de glórias. Valeu, galera. Brigadão. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau. Amém.